Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Domingo, dia do Senhor, mais uma divina liturgia. Como eu gosto de brincar, é o nosso Shabat, nosso sétimo dia do cristão católico, dia que nós nos reunimos para poder celebrar a Santa Eucaristia. Vamos iniciar essa celebração cantando: Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer, porque ele vive, mas eu bem sei que o meu futuro, onde está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Onde eu vou cruzar os rios, eu verei então o céu de luz e verei guiar em plena glória, vitorioso, vive e reina meu Jesus. Posso crer, porque mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, eu posso crer, porque ele vive, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Vamos acompanhar com o nosso folheto. Abençoe-nos, Mestre e Senhor, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para a glória de Deus e nosso avivamento espiritual, nós agora queremos pedir perdão a Deus nosso Senhor. É o momento da celebração da Divina Liturgia, a Santa Missa, em que nós pedimos perdão. Então convido a todos vocês a inclinarem a cabeça. Vocês que nos acompanham também via Facebook, possam inclinar suas cabeças e elevar o seu pensamento até Deus para, neste primeiro diálogo com Jesus, dizer a Ele de tudo aquilo que você fez e tem consciência de que magoou o coração de Deus, que deixou você distante da plenitude deste amor, este amor pleno que nos leva a seguir sem medo os caminhos de Jesus. Então peça neste momento ao Senhor perdão, confesse os seus pecados a Ele, que pode ver e ouvir tudo, onde quer que você esteja. E neste diálogo, apresente ao Senhor as suas dificuldades. Também faça um compromisso com Jesus neste momento, que é o compromisso de não mais errar. Faça esse compromisso de dizer a Jesus: olha, Senhor, eu vou me esforçar de agora para diante, amar mais, exigir menos dos outros, exigir menos de mim mesmo, colocar como norte da minha vida o amor a mim e aos meus irmãos, colocar a solidariedade como meta de vida, para que os meus irmãos também possam ser amparados pelo meu amor prático, meu amor na prática, não somente na teoria. Vamos erguer as nossas mãos em direção ao altar para receber de Deus a absolvição. Apraz-me anunciar-lhes que fomos absolvidos, meus irmãos,
recebemos de Deus a absolvição, cura, consolação e as demais bênçãos dos céus e da terra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, convidamos a Virgem Maria que te deu a luz, São João que te batizou no Jordão e todos os demais santos para que intercedam por nós junto a ti, todos. Ó Verbo de Deus, Filho unigênito, sempre imortal, que para nossa salvação dignaste fazer-te homem imutável. Tendo sido crucificado, ó Cristo Deus, pisastes a morte por morte. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele que é adorado com o Pai e o Espírito Santo. Salve, salve. Santo és tu, ó Deus, santo és tu, ó Criador, santo és tu, ó imortal, crucificado por amor a nós. Glória, glória. Glória a Deus, honra a Deus, louvor a Deus que tanto nos ama. Troparion da Padroeira. Em tua maternidade conservaste a virgindade, e em tua morte não abandonastes o mundo, ó Mãe de Deus. Passastes para a vida, tu que és só e que por tuas orações livraste da morte as nossas almas. Condaquion da Virgem Maria. Medianeira dos cristãos, nunca repelida, tu que intercedes continuamente junto ao Criador, não desprezeis a voz suplicante dos pecadores, mas tu que és bondosa, vinde nosso socorro. A nós que te clamamos com fé, apressa-te em interceder por nós, e estai as tuas súplicas, ó Mãe de Deus, que velais sempre pelos que vos honram. Hoje, domingo dos Santos Padres, do quarto concílio, na liturgia, no calendário juliano, nós vamos fazer o condaquion desta festa, da festa de hoje. Tu és bendito, ó Criador, nosso Deus, que estabeleceste nossos padres como luminares sobre a terra, e através deles conduziste-nos a toda a verdade, fé e compromisso. Glória a ti. Sentados, nós vamos fazer a oração antes das leituras, todos juntos. Paulo, apóstolo, nos adverte dizendo: se alguém vier ensinar algo contra o Evangelho, mesmo sendo um anjo, ele deve ser excomungado da igreja. Eis que surgem ensinamentos diferentes em todas as partes. Bem-aventurado é aquele que persevera os ensinamentos de Deus. Primeira leitura. Esse que está marcado aí. Encontrou? É uma mensagem Tem que ligar. Ligar para Tá bom. É uma mensagem fidedigna na qual quero que insistas, de modo que os que creem em Deus se dediquem a cultivar boa conduta. Evita, ao contrário, discussões insensatas, genealógias, contendas, controvérsias sobre a lei. São inúteis e vãs. O sectário, depois de 2 avisos, evita. Sabes que tal indivíduo está pervertido, continua pecando e ele próprio se condena. Quando te houver enviados Artemas ou Tiquis, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, onde decidi passar o inverno. Zela pela viagem de Zenás, o jurista, e de Apolo, para que nada lhe falte. Nossa gente deve aprender a dedicar-se às boas obras, segundo as necessidades, para que não se tornem estéreis. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda nossos amigos na fé. A graça esteja com todos vós. Amém.
Paz a ti, leitora. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria, de pé e com alegria, nós vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, nos estais em e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 esse nosso mundo se tua palavra renovar. Aleluia, 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 aleluia. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, como tornará a ser sal? Não serve mais para nada. É jogado fora e é calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Quando se acende uma lâmpada, não é para pô-la debaixo do alqueire, mas sobre a luminária. E ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz aos olhos dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim suprimir a lei ou os profetas. Não vim suprimir, mas cumprir. Pois em verdade eu vos declaro, antes que passem o céu e a terra, não passarão da lei um i, nem um ponto do i, sem que tudo haja sido cumprido. Portanto, no reino dos céus, aquele que transgredir um só desses mínimos mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será declarado o mínimo. Pelo contrário, quem os puser em prática e os ensinar no reino dos céus, será declarado grande. Pois eu vos digo, e se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Glória a vós, Senhor, glória a vós. Podemos sentar agora e nós vamos refletir sobre a divina liturgia de hoje, que traz para nós duas mensagens muito importantes. A primeira delas, na primeira leitura, é não jogar o seu precioso tempo no lixo. Fazendo o quê, padre? Discutindo com pessoas que têm a mentalidade cauterizada. E quem são essas pessoas que têm mentalidade cauterizada? São aquelas que são incapazes do diálogo. E o diálogo é exatamente uma conversa entre duas pessoas. Se eu quiser travar um diálogo com Lourdes, por exemplo,
eu vou falar para ela de alguma coisa, de alguma notícia, ela vai me escutar, vai pensar sobre o que eu falei, vai dizer, olha padre, essa notícia, por exemplo, que o senhor está trazendo, desse remédio não é por aí. Eu trabalho na área de enfermagem, na área de saúde, e essa prescrição está equivocada. Onde o senhor leu isso? Isso é diálogo. Eu escutando o que Lourdes vai falar, começo a raciocinar, nossa, vou buscar a fonte daquilo que eu tinha como conhecimento certo da medicação, eu vou dizer, Lourdes tem razão. Aí nós construímos um diálogo onde um fez o outro crescer. Mas, se ao contrário disso, Lourdes coloca para mim a realidade, mostra as fontes, eu vou olhar lá a minha fonte que é duvidosa, não é muito das boas, mas aí, para poder ser o porreta, eu digo, não, Lourdes, você está errada, você está inventando história, vou continuar tomando o meu remédio. E aí eu começo a passar mal, mas paciência, eu prefiro passar mal chamando Lourdes de mentirosa, do que reconhecendo que ela está me dizendo algo verdadeiro, tratar da minha saúde. Então, a primeira leitura nos recomenda que a gente não perca tempo com esse tipo de gente, que é o tipo de gente intolerante. Elas não sabem desenvolver diálogo, muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, quando não conseguem argumentar com o outro, o que é que essas pessoas fazem? Começam a ofender e a agredir. Aí passa das ofensas pequenas até as maiores. Isso quando o cabra ou a cabra é corajoso, corajosa, quer até lhe agredir fisicamente. Então, para essas pessoas, a palavra de Deus recomenda que a gente não perca o nosso tempo. Então, você que nos assiste também, se conhece alguém que age assim, seja no campo religioso, seja no campo social, seja no campo amoroso, né? Você que é jovem, os jovens sobretudo que estão namorando, se a menina não quer, meu filho, parta para outra. Se o rapaz não quer, parta para outro. Assim é a vida. Não adianta ficar batendo boca, brigando com a pessoa. Não. A palavra nos orienta que essas pessoas não merecem o nosso tempo. Vamos falar do que é bom, vamos falar do que é verdadeiro. Vamos conversar com aqueles que estão dispostos a construir conosco uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais santa, uma vida mais justa. E o Evangelho de hoje vai completar a primeira leitura de maneira magnífica. E eu gostaria, inclusive, de ser fiel a essa mensagem. Quando eu digo ser fiel, eu estou me referindo ao texto escrito. A essa mensagem, porque Mateus vai trazer de maneira extraordinária em dois tempos. Primeiro, quando ele declara que nós somos o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, com que nós vamos restituir o sabor àquele sal? Ele não vai servir para mais nada. Ele vai ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal é aquilo que transforma a nossa vida. Na cozinha, o sal dá sabor aos alimentos. A gente sabe disso, né? Que coisa ruim quando a gente vai para o hospital, precisa ficar internado. Vem aquela comida de hospital, sem sal, sem graça, misericórdia, não é assim? Quem já teve a oportunidade de ser acompanhante de alguém no hospital sabe disso. Eu já tive, não é? E é horrível a comida de hospital. Precisa ter um sal. E o sal de que Mateus está falando aqui é o sal da vida eterna. É o sal do Evangelho de Deus, o sal da vida, que dá vida nova às outras pessoas. E Mateus vai dizer para nós que nós somos este sal, que dá vida nova às pessoas nesta terra. Mas se nós perdermos o sabor, e como é que a gente perde o sabor, padre? Quando a gente não obedece o conselho da primeira leitura. Quando a gente dá atenção àquele que tem a sua mente cauterizada, que é teimoso. Gente teimosa é meio terrível. Não tem conversa com gente teimosa, não produz conversa com gente teimosa. Você gasta seu tempo e, como diz Jesus em um outro evangelho, acaba que você está dando pérola aos porcos. Mas pá, está chamando outra pessoa de porco, não porco animal, no sentido do animal, mas no sentido pejorativo mesmo da palavra. Você está perdendo seu tempo com alguém que só vai falar mal de você. Não perca tempo com esse povo. Você é sal da terra. Não deixe que esse sabor saia de você, jamais. Mas também Mateus vai dizer uma outra coisa para nós, fantástica. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Ou seja,
Nós somos a luz que ilumina os passos desse povo que está na ignorância social, na ignorância espiritual, na ignorância amorosa, na ignorância afetiva, que não sabe se relacionar com os outros. Esta luz do mundo de que Mateus vai falar para nós serve para todas as áreas de nossa vida, sobretudo para a área espiritual. Para que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade, precisamos entender isto. E quando é que nós fazemos de novo aquilo que está escrito no Evangelho em relação a esconder esta luz? Porque o Evangelho vai dizer que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa. Ela é para ser colocada em cima e iluminar toda a casa. Quando é que nós escondemos essa luz debaixo da mesa? Quando, conhecendo a verdade da palavra de Deus, nós escolhemos fugir de praticar a palavra de Deus. Quando nós damos desculpas a nós mesmos e a Deus para dizer, olha Senhor, eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me expressar. Se eu vejo algo errado ali, eu não digo, porque afinal de contas, fulano pode me xingar, me agredir. Não é? E nós vamos deixando de ser luz. O que é certo e o que é errado. Desde sempre, quando chegamos aqui, uma das primeiras mensagens que parece que quando o padre fala, as pessoas olham para o padre e já enxergam um papagaio com bico grande todo verde, né? Porque parece que o padre virou papagaio de repetição. Mas a frase é a seguinte: a gente precisa fazer o certo do jeito certo. Porque fazer o certo do jeito errado está errado do mesmo jeito. E esse certo que nós queremos fazer e precisamos fazer, precisa ser feito sempre. Quando as pessoas estão de olho em nós, quando estamos no público, mas também quando estamos no privado. Quando as câmeras estão desligadas e quando não tem ninguém olhando para a gente para saber se a gente vai ou não fazer o que é certo. Precisamos fazer o certo sempre. Isso é caminho de justiça. E eu já disse por várias vezes que Deus não está preocupado a nosso respeito se nós somos bons ou maus. Deus está preocupado a nosso respeito se nós somos justos. Muito bem. Desce São Mateus para a segunda parte do Evangelho de hoje. A recomendação que ele faz: assim também brilha a vossa luz aos olhos dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Deus, o vosso Pai que está nos céus. Então, se a gente fizer a nossa parte, o mundo glorificará a Deus. A segunda parte vai falar da lei. Não penses que vim suprimir a lei e os profetas. Não vim suprimir, mas cumprir. Dar pleno cumprimento à lei. E quando Jesus fala aqui da lei, ele não está falando apenas dos 10 mandamentos. Ele não está falando apenas daquele catatal de leis que tem lá no Levítico, no Deuteronômio. Não está falando disso. Primeiro ele está falando, sim, dos 10 mandamentos, dar pleno cumprimento aos 10 mandamentos. Mas também está incorporado na palavra lei os profetas. Tudo aquilo que foram profecias, Jesus vai dizer no Evangelho de hoje que não passarão. Antes que passam céus e terras, não deixará de se cumprir um i, um pingo do i, um j da lei. E aí, obviamente, ele não está falando dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não são proféticos, são para ser cumpridos. São leis morais que a gente precisa observar. Mas quando Jesus diz que não passará um só i desta lei, ele não está se referindo aos 10 mandamentos, e sim às profecias, que também servem de lei para nós, porque quando quando lá no Antigo Testamento é dito, vinde, comer sem ter dinheiro, vinde fartar-se, que é uma alusão à segunda vinda de Jesus, que é uma profecia daquilo que faz parte da vida de Jesus. Jesus está nos afirmando que estas coisas que foram escritas a respeito dele não passarão sem antes serem cumpridas. E depois vai dizer que aquele, e aqui é muito importante, presta atenção. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus,
de modo algum não entrarei no reino do céu. Mas é um pouquinho mais em cima. Portanto, cadê? Aqui, achei. Aqui. Aquele que transgrediu um só desses símbolos, desses mínimos mandamentos, e ensinar os homens a fazer o mesmo, será declarado mínimo. Pelo contrário, quem os puser em prática e os ensinar no reino dos céus, será declarado grande. Ora, quando é que a gente tem prestígio diante de Deus? Quando a gente guarda os mandamentos, as profecias, tudo aquilo que é pedido de Deus a nosso respeito, cumpre e ensina a cumprir. Ensinar é o quê? Doutrinar. Nós, quando temos nossos filhos, ensinamos o que é certo, que não deve pegar as coisas dos outros, que deve obedecer os mais velhos. Estamos fazendo o que com os nossos filhos? Doutrinando. Doutrinando na lei moral e civil do nosso país, porque é errado, porque no futuro pode ser um crime. Quando a gente rouba as coisas do coleguinha, é errado. Mas quando a gente assalta as coisas da casa do vizinho, já é crime, é roubo. Mas a gente ensina desde pequeno que é errado. E precisamos ensinar então o quê? A sã doutrina. Ou seja, o santo ensinamento, o ensinamento correto. E Jesus vai linkar o ensinamento correto ao ato de praticar a justiça. Olha que maravilha! Aquilo que o padre acabou de falar, que é a preocupação de Deus a nosso respeito. Olha que coisa maravilhosa! Então não é o que nós utilizamos para expressar nossa gratidão com Deus que verdadeiramente importa aos olhos de Deus. Mas se nós praticamos e doutrinamos outras pessoas a praticar o que é correto. E aí sim, agora sim, finalizando, pois eu vos digo, olha que coisa maravilhosa que Jesus vai dizer. Se a vossa justiça, não se a vossa liturgia, não se a placa da sua igreja, não se os sacramentos que você recebe ou deixou de receber, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus. Quem são os escribas e fariseus? São os doutores da lei, são aqueles versados na liturgia, são aqueles que trazem para nós a segurança da liturgia da igreja, da doutrina da igreja também. Mas se a nossa justiça não for maior, não ultrapassar a justiça destas pessoas, de modo algum entrareis no reino dos céus. E quem está dizendo é Jesus, nosso Senhor, não sou eu. Então Jesus nessa passagem vincula a nossa entrada ao reino dos céus ao fato de nossa justiça ser maior que a justiça que os homens que têm autoridade neste mundo estão praticando. Nós devemos obedecer à autoridade da igreja? Sim, é claro. Mas nós devemos também ter discernimento para entender quando a autoridade da igreja está fazendo algo que fere a sã doutrina. O que deve ser respeitado a ferro e fogo é a sã doutrina. Não somente deve ser respeitada a ferro e fogo, como deve ser ensinada, para que nós possamos ser considerados por Deus como grandes no reino dos céus. Se nós desprezamos por causa de nossa liturgia, por causa da placa de nossa igreja, por causa da nossa... como é que o pessoal chama, meu Deus? Por causa do nosso carisma de nossas comunidades, né? Sobretudo os carismáticos falam dessa maneira. O carisma de minha comunidade é esse. Mas se nós desprezamos a sã doutrina por causa desse carisma, nós seremos os menores no reino dos céus, porque nós distorcemos a verdade e ensinamos essa verdade distorcida para os nossos irmãos. Por exemplo, uma das verdades a respeito da nossa liturgia é esta: Jesus, estando com os seus apóstolos, celebrando a Páscoa judaica, a única coisa que Jesus fez de diferente na celebração da Páscoa foi celebrar na quinta-feira. Comer a Páscoa na quinta-feira e não no sábado. A única coisa que Jesus fez de diferente.
De resto, ele fez a mesma coisa que os judeus fazem. E existem os primeiros dias dos ázimos. Então Jesus celebrou em cima desse dia dos ázimos. O que foi que Jesus fez? Nessa primeira celebração dos primeiros dias dos ázimos, no iniciozinho ali da refeição judaica, da Páscoa judaica, Jesus toma um dos pães das 7 rodadas de pão que vai passando na mesa com ervas amargas. Ele toma um desses pães ázimo, sem fermento. Então essa conversa fiada de acrescentar fermento, é tradição da igreja, mas não é ensinamento de Jesus, não é sã doutrina de Jesus. É só ler a Bíblia, prestar um tiquinho de atenção no que aconteceu, que a gente fica sabendo, não é sã doutrina de Jesus. Pegou então um desses pães, ázimo sem fermento, rendeu graças ao seu Pai que está nos céus, abençoou, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E padre, é heresia então fazer o pão que vamos celebrar com fermento? Não chega a ser heresia, não vai ninguém para o fogo do inferno porque celebra assim, mas não custa nada celebrar do jeito que Jesus orientou. É mais prático fazer o certo do jeito certo do que fazer o certo do jeito errado, que a longo prazo está errado do mesmo jeito. Ao final da ceia, Jesus toma um cálice, que não é essas taças bonitas que a gente celebra hoje, muito provavelmente foi algo de barro, inclusive, mas toma um dos que passou. Mais uma vez rende graças, abençoa, entrega aos seus discípulos e diz: tomai todos, não muitos, todos, e comei e bebei, porque este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, ou seja, o sangue da primeira aliança era feito com sangue de carneiros, touros, sangue de animais. O Cordeiro de Deus é Jesus. Então, é o sangue da nova aliança que será derramado por vós e por todos. Não por muitos, por todos. Por aquele, inclusive, que é satanista, não gosta de Deus, não acredita em Deus e faz de tudo para fazer perder os cristãos. O satanista declarado: Jesus morreu por você, meu irmão, para a sua salvação, para te dar salvação. Você não abraça porque você não quer mais que Jesus morreu por você, também morreu. O Hitler, que a gente não gosta dele facilmente, isso aqui é consenso, seja você de direita, de esquerda, falou em Hitler, todo mundo condena, não é assim? É assim, é consenso, o cara matou milhões. Quem vai dizer que um sujeito desse é um sujeito bom? Inclusive, nós dizemos que ele está com o carimbo dele direto nos quintos dos infernos, não é assim? Ninguém vai dizer que um homem desse está no céu. Mas foi para salvar a alma desse sujeito que Jesus morreu. Se ele alcançou a salvação ou não, é outra conversa. Pelo histórico dele, com certeza não. Não é verdade? Mas foi por ele também que Jesus morreu. Então é por todos. E isso não sou eu que estou dizendo. É a sã doutrina que está dizendo. Então a liturgia de hoje é maravilhosa porque ela nos convida a não perder tempo com gente que não entende essas coisas. Com gente que faz questão, e foi lido que faz questão de genealogia, ou seja, de saber se fulano realmente era pai, filho, neto ou sobrinho do ciclano, não é? Para poder desmerecer o outro. Essas pessoas só fazem isso para desmerecer o outro, elas não fazem para saber a verdade. Ao invés de brigar por tudo isso, que a gente dedique o nosso tempo para amar os irmãos, pregar a verdade porque ela é verdade, não para que a gente condene o outro por não abraçar a verdade. A nossa tarefa não é convencer o outro da verdade, a nossa tarefa é apresentar a verdade. Aqui, meu irmão, a verdade. O irmão abraça se quiser. Meu irmão, na palavra da verdade está dizendo que Jesus pegou um pão sem fermento. Você usa fermento se você quiser. Nós apresentamos a verdade. Quem convence e converte é o Espírito Santo de Deus. Nos deixemos levar pelo Espírito Santo de Deus. Façamos da nossa vida uma grande ação de graças a Deus nosso Senhor. E sejamos guerreiros da verdade e anunciadores do bem comum. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. É o momento do ofertório. É o momento de entregarmos a Deus pão e vinho que serão tornados para nós em corpo
e sangue de Cristo. Também você que nos acompanha de casa aí no Facebook, pode fazer agora a sua oferta espiritual. Ofereça seu coração a Deus agora neste momento. Diga ao Senhor: olha, Senhor, recebe aí enquanto o sacerdote está elevando o pão e vinho. Também eleva até o altar do Senhor, Deus Todo-Poderoso, meus pedidos, as minhas fraquezas, as minhas necessidades. Cantemos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou alma meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus de amor, fica conosco e guia-nos. Glória, louvor, esplendor, honra, veneração, soberania, adoração prestamos. Renovados e absolvidos, vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Concede-nos, Pai, neste momento, amor, concórdia e paz integral. Nós te louvaremos a teu Filho único e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Pela Eucaristia que te oferecemos, Pai, livra-nos de todo mal, ilumina nossas almas e santifica nossos corpos. Nós te louvaremos a teu Filho único e Espírito Santo, agora e para sempre. Sim, esse sacrifício é misericórdia, é paz e louvor. Alegrai-vos no amor de Deus Pai, no carinho do Filho unigênito e na doce comunhão do Espírito Santo, e que estejam com todos vós, agora e sempre. E contigo também. Pensamentos, almas e corações de todos nós estejam neste momento elevados ao alto, onde Cristo está na glória do Pai. Não temos a glória do Pai. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. De fato, é digno e justo te louvar, Deus Pai unitrino, com o Filho e o Espírito Santo, junto aos santos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e as hostes celestes, nós dizemos a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra são cheios de vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Momento do memorial, ainda de pé.
Santo é o Pai gerador, não gerado. Santo é o Filho gerado, não gerador. Santo é o Espírito Santo, que do Pai procede e do Filho recebe. A Trindade Santíssima, que se manifestou através do Filho, que é prestes a sofrer por nossa salvação. Quando voluntariamente se preparou para abraçar a morte, Jesus tomou o pão em suas santas mãos e deu graças, abençoou, sagrou, partiu e deu aos seus discípulos, e hoje nesta noite entrega a cada um de vocês dizendo: tomai, comei, pois este é o meu corpo que é dado por vós e por todos, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Amém. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou o cálice em suas santas mãos, deu graças, abençoou, sagrou e deu aos seus discípulos, e hoje, nesta noite, entrega a cada um de vocês, dizendo: tomai e bebei dele todos, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados e também para a vida eterna. Amém. Ao confiar esse mistério de fé a seus santos apóstolos, ele recomendou: fazei isto em memória de mim. E toda vez que participardes deste mistério, anunciando minha morte e ressurreição até que eu volte, vocês proclamarão, dizendo: A tua morte anunciamos, em tua ressurreição cremos, e de onde vem esperamos, vinde a nós Cristo Jesus. a tua igreja, Senhor, recorda todo o plano de salvação que executaste a nosso favor, aguardando o teu segundo advento glorioso, quando ajuizarás os vivos e os falecidos. Oferecemos a ti este sacrifício e te rogamos, não por nossos méritos, mas por tua imensa misericórdia e por teu intermédio ao Pai, suplicamos. Senhor, tem piedade de nós. Momento da consagração. Esse é o momento que nós acompanhamos de joelhos em sinal de respeito. Você também que está em casa e nos acompanha pode se colocar em posição de respeito para a consagração. Favorece-nos, Deus Pai, enviando a esses elementos do pão e do vinho o teu Espírito Santo, que por sua descida em nossos sacramentos da igreja, atende-nos, Senhor, e tende piedade de nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo faça deste pão o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo faça do vinho que está neste cálice o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Transformando-os pelo poder do teu Espírito Santo. Amém, amém, amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. Podemos ficar de pé. Que o Espírito Santo faça, que o Espírito, ó Deus, que estes mistérios proporcionem perfeição e libertação de seus participantes, a fim de rendermos frutos de boas ações em prol da edificação da Santa Igreja. Amém. Pronto, agora sim, sentados. Pela memória da bendita e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, aquela que é digna de ser venerada e glorificada por todas as gerações da terra, recordamos também os apóstolos e todos os santos, que suas orações sejam uma fortaleza para todos nós. Oremos. Atende
por nosso beatíssimo pai e metropolita primaz, Jacó Ney, por nosso eparca coadjutor, Quirilo Santana, nossos arcebispos e bispos, que eles possam ser confirmados por Deus com todos os bispos ortodoxos. Que Deus os proteja, abençoe e inspire senso de responsabilidade, justiça, como disse hoje Jesus no Evangelho, e cumprimento do dever. Oremos. Atende-nos, Senhor. Pelas intenções desta divina liturgia, hoje de maneira particular, o Padre reza por Cássia Franzoi. Faz aniversário hoje, uma pessoa fantástica, uma amiga e um anjo bom que Deus colocou no caminho deste Padre. Então, Cássia, parabéns para você, que Deus lhe abençoe, lhe cubra de todas as bênçãos, graças necessárias para superar todas as dificuldades desse mundo. Muitas felicidades para você e sua família. Ela que luta para levar um outro tipo de verdade para aqueles que são cabeças duras, né? Que não sabe ainda o que é defender seu próprio direito diante da sociedade. E ela que faz parte do grupo Patriotas do Brasil, tanto a nível nacional como no sul do país, e que luta para trazer uma mensagem boa, com tranquilidade, com serenidade, acompanhando aquilo que o Evangelho disse, que a verdade precisa ser dita, mas a gente não precisa ser estúpido para dizer a verdade. Então a você, Cássia, que fala essas verdades da maneira que a gente precisa ouvir, parabéns para você, e é hora também de nós colocarmos as nossas intenções, pelo que nós queremos rezar no dia de hoje. Pelo mais um ano de vida do meu filho, né? Rezamos então por Tiago também, pelo dom da vida de Tiago. Quem Pelas mais? nossas vidas, né? De todos nós, Pela né? saúde da Pela nossa saúde, comunidade. pela saúde de Toninha, de todos nós, né? Saúde. Pela nossa irmã Narli Rezende, que nos acompanha também aqui pelo Facebook. Que Deus te abençoe, querida, né? Abençoe sua vida, suas necessidades. Luciana Bauer também participando conosco. Deus te abençoe, querida, certo? E faça realizar todas as intenções boas do teu coração, na tua vida, na vida de teus irmãos, teus amigos e familiares. O que mais? Alguém quer colocar mais alguma intenção? Na Divina Liturgia, no rito oriental, as intenções são colocadas no momento do ofertório e neste momento que rezamos por elas. Muito bem. Pela saúde da minha irmã também, né? Que está de Covid. Opa! Não sai nem de dentro de casa. Pegou Covid. Então que Deus abençoe Meire, que pegou Covid, que ela possa superar essa dificuldade. Muito bem. Diga. E... Meire e o filho. Muito bem. Meire e o filho se recuperem. Todas essas intenções da Divina Liturgia. Os irmãos enfermos, pelos que encontram-se em perigo, dificuldade ou perseguição por causa da fé, da sã doutrina e da justiça, para que Deus os alivie, ampare e conceda a cada um e a todos graças necessárias. Oremos. Atende-nos, Senhor. Pelos irmãos falecidos, neste momento queremos colocar as pessoas que já partiram desta vida. Então são as intenções da Divina Liturgia em 2 tempos. Quem quiser pronunciar o nome dos falecidos pode fazer agora. Lindaura Abreu Prazeres, nossa irmã ministra Maria Madalena Duques, nossa irmã... Oi? Norma Soares de Albergaria. Isso, a Norma Soares da Albergaria, Roberto Alves dos Anjos. Rafael Costa, o padre que morreu de Covid, a gente não sabe o nome, mas Deus sabe, e que ele receba. Maria Belina Duque. Roberto Alves dos Anjos, todos os meus parentes e amigos que já se foram. Então colocamos diante de Deus todos aqueles que já faleceram, os que faleceram recentemente pelo Covid-19, que Deus tenha piedade deles que faleceram, e misericórdia da família chorosa. Para que Deus conceda-lhes perdão, iluminação e santidade progressiva, e a seus familiares e amigos dons de consolação, resignação e gloriosa esperança. Oremos. Dai-lhes o descanso, Senhor. Perdoa os nossos pecados e os deles, que foram cometidos voluntariamente por
conhecimento e ignorância. Essa letra miúda é terrível. O padre pulou uma oração. Pela nossa paróquia. Pela nossa paróquia católica ortodoxa Santa Mãe de Deus, pela nossa comunidade, Nossa Senhora das Graças. pelo nosso copadroeiro, Santo Antônio. por nosso pároco, Padre Demétrios, pelas entidades que trabalham em prol da igreja, pelos presentes e ausentes, para que Deus conceda a todos vida cheia de paz e saúde e felicidade. Oremos. Atende-nos, Senhor. Agora sim. As graças de nosso Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo estejam convosco, irmãos, agora e para sempre. Amém. Esta união e consagração do corpo e sangue de Cristo preserve e confirme em nós a vida eterna. Irmãos, tendo já recebido graças sobre graças, vamos confiar nossos propósitos e pedidos à divina providência. Confiamos plenamente e confiamos. Deus Pai, a Ti recorremos, munidos pela oração que Teu Santo Filho nos deixou e com o coração cheio de fé, rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, antes do reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ensinai-nos a virtude de perdoar. Confirmai o nosso perdão, para que possamos oferecer glórias e ação de graças a Ti, a Teu Filho único e Teu Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Antecipando a nossa comunhão pelos santos mistérios, inclinemo-nos. Diante de Ti, Senhor. Que a graça e a misericórdia da Santíssima Trindade, gloriosa e criada, eterna, onipotente, adorada e consubstancial, estejam convosco para sempre. E com Teu Espírito. Estes elementos santos serão doados somente aos santos. Amém. Assim seja. Canto de comunhão. Você que nos acompanha pelo Facebook agora também pode fazer a sua comunhão espiritual, pedindo a Deus nosso Senhor, Ele que não conhece o limite das fronteiras e da presença ou ausência, que Ele possa agora te visitar e permitir que você sinta a experiência desta comunhão espiritual e possa ser fortalecido com a mesma graça daqueles que vão receber a Eucaristia presencialmente. Outro Deus não. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que eu e que me não seja para mim restauração, para em defesa e restauração para a glória eterna. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui.
recebemos esta Eucaristia, vamos agradecer por ela. Você também, como foi espiritualmente, crê que Jesus agora repousou sobre você. Agradeça esta maravilhosa graça de Deus na tua vida, na vida dos teus familiares e de seus amigos. E foi mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levarás. Amém. Ainda sentados, oração pós-comunhão. Graças a ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a ti, teu santíssimo corpo e puríssimo sangue, que acabamos de receber, não seja hora da nossa recuperação. Contribui-se para a sua maior glória em nossa eterna vitória. Amém. É que o texto de hoje é um pouquinho diferente. É. Mas é bom saber que a comunidade sabe responder à divina liturgia. Eu fico muito feliz com isso. Oremos. Agradecemos e adoramos, Senhor, a tua benevolência demonstrada na generosidade da tua mesa paterna, pela qual fomos saciados, revigorados e fortalecidos. É por isso que te rendemos toda a gratidão a teu Filho único e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Que a mesma Santíssima Trindade vos abençoe e acompanhe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, assim como tem sido desde o princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos em paz, contentes, alegres e mais confortados para os nossos lares, agora e sempre. Amém. Adeus, santo altar do Senhor. Adeus, santo templo. Não sei se voltarei a ti, que Deus me faça digno de servir-te na Santa Igreja Celestial. Esta é minha confiança. Amém. Hoje vimos maravilhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Tem jeito não. Imprimi no número 14, achei que ia ficar bom. Tenho que imprimir no 16 mesmo, que é para poder enxergar. Gente, Deus abençoe. Abraço seu irmão, deseja paz. A vocês que nos acompanharam até agora, que a paz de Deus se estenda sobre você e sobre sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.